Traiu o presidente, traiu os amigos, traiu a população a troco de nada. Na Globo, não tem justificativa. Além de tudo isso, pra quê? Pra soltar um pastel de vento, pra me obrigar a assistir a dona Érica Conká e sambar na cara de toda a situação dizendo: Moro teve a chance histórica de apresentar provas contra Bolsonaro e veio um diálogo ridículo com a Carla Zambelli, se desmoralizou completamente em rede nacional. Então, meu amigo, por favor, não venha aqui me falar que eu estou tentando queimar o Moro. Eu não estou tentando queimar ninguém. Quem se queimou sozinho foi ele, ao ter essa atitude infantil e imoral. O presidente foi surpreendido pelo ministro da Justiça convocando a imprensa para fazer acusações ao presidente e depois para revelar até conversas entre os dois através de comunicação privada, né? E foi a única coisa que, para mim, pegou mal para Sérgio Moro, né? Eu admiro o Sérgio Moro, o seu caráter, o seu patriotismo, a sua coragem, né, o seu trabalho contra a corrupção, maravilhosos. Agora, eu fui ao casamento da Carla Zambelli, a deputada, né, e vi o ministro Sérgio Moro como padrinho de casamento. Depois ele pega uma conversa entre ele e a sua afilhada de casamento e joga no público. Uma conversa, inclusive, que não é comprometedora de jeito nenhum. Essa atitude ninguém admite no Brasil. Ninguém. Do bandido ao trabalhador, é verdade. Bem dizendo aqui o antes. Né? Nem na favela, nem no tráfico, nem no comércio, nem dentro de casa, na família, nem na padaria, nem no boteco. Ninguém gosta de traidor. Ninguém gosta dessa atitude pilantra, né? Sem nenhum resquício moral de pegar o print da afilhada de casamento e jogar na televisão. Tá? Ninguém gosta. Então, pauta moral, tá? É importante que vocês gravem isso. E ele não só se demitiu como ministro, mas entra como uma espécie de político fazendo, assim, uma série de acusações contra o governo Bolsonaro. Acusações estas que precisam ser resolvidas também na justiça, porque são muito sérias. Mas, principalmente, acusou o presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e acusou também o presidente Bolsonaro de mentir no Diário Oficial da União, dizendo que o chefe da Polícia Federal, o Valeixo, não teria pedido a demissão, mas Bolsonaro teria demitido o Valeixo sem a autorização do Valeixo, contra a vontade dele e também sem o Moro saber disso. Segundo o Bolsonaro, isso foi o que ele disse, o Valeixo teve uma reunião com os 27 superintendentes da Polícia Federal numa videoconferência ontem à noite e tinha pedido para sair, disse que estava cansado. E depois, ontem à noite mesmo, o Bolsonaro disse que conversou com o Valeixo e então depois o exonerou a pedido, né? E o Moro já estava sabendo que desde janeiro essa situação do Valeixo não estava fácil. Basta ouvir os superintendentes da polícia ou quem sabe o próprio Valeixo para resolver essa questão e descobrir se é o Moro que está mentindo ou se é o Bolsonaro que está mentindo. Mas uma coisa ninguém pode negar, Bolsonaro nunca esteve envolvido com escândalos de corrupção. Bolsonaro nunca foi acusado de desviar verba pública. Passou o mensalão e passou o petrolão e ele saiu ileso. Sim, ele já falou muita bosta, ele já tomou decisões erradas. Ele não teve habilidade para manter o Sérgio Moro no seu governo, o que é lamentável. Porém, ninguém pode chamar o Bolsonaro de corrupto. E é bom ter os fatos históricos, porque o Moro disse que nem o PT interferiu tanto, né? Não interferiu tanto, nem o PT interferiu na Polícia Federal. Hoje nós vimos, inclusive, aí, o print do Fiuza, né? O tweet do Fiuza dizendo: a declaração de Moro de que o PT não interferiu na PF é uma vergonha. Dilma e Lula usaram toda a máquina para obstrução de justiça e Moro sabe disso. Vergonha. Vamos aqui ao jornal Folha de São Paulo no dia 11 de setembro de 2007. Insatisfação de Lula motivou as alterações na Polícia Federal e na ABIN. Petista quer ser informado sobre ações e avalia a atuação que a atuação da agência é ineficiente. Mudança também permitiu que Antônio Carlos Biscaia e Romeu Tuma Júnior fossem convidados por Tasso para integrar a pasta da Justiça. Como é que tu vem dizer que não teve interferência, Sérgio Moro? Gente, o Moro, ele se queimou com a direita. A direita toda não quer ver o Moro nem pintado de ouro.
A esquerda também não quer. Ou você acha que o Lula... Não adianta, não se engane. Ah, agora a Gleisi Hoffmann vai abraçar o Moro. Não vai, de jeito nenhum. Porque o Moro também não vai abraçar essa galera. O Moro não vai admitir o PT. Vamos ser inteligentes aqui. O Moro ele se queimou com a direita e com a esquerda. O que sobrou para o Moro? Sobrou ele habitar o limbo da política. O que é o limbo da política? O limbo da política é aquele cara que você olha para ele e fala, esse cara é de direita? Você fala, não sei, rapaz. Será que esse cara é de direita? Aí você fala, é de esquerda? Aí você fala, não, mas também de esquerda? Não sei, porra, de esquerda. Esse é o limbo da política. E é ali que o Moro tem que cair. Por que o Moro nomear um delegado de sua confiança como diretor da Polícia Federal é técnico? E o presidente fazer isso seria uma interferência política. O Moro nomear é técnico. Se o presidente fizer isso, é interferência política. E isso é o que o sistema já botou na cabeça de muita gente. Tudo que o presidente quer fazer é uma interferência política. Tá certo que o presidente deu carta branca pro Moro. Mas se chegar uma hora que o presidente perceber, peraí, mas aí eu não concordo, porra, ele não pode fazer nada então? Dar carta branca não é deixar o cara bagunçar o governo, esquerdar o governo. Bolsonaro, quando deu carta branca, ele estava ciente, isso aí vai chegar comigo. Vai entender o projeto Bolsonaro. Mas não, o Moro foi no projeto Moro. Desarmamentista. A investigação de Adélio Bispo foi travada, sabe por quê? Por causa do Moro e do seu escolhido Valeixo, que não deu bola para um militante do PSOL que esfaqueou Bolsonaro, estava sendo orientado por alguém e que ao mesmo tempo que esfaqueava Bolsonaro estava sendo registrado lá em Brasília no Congresso e que ao cometer o crime, depois de cometer o crime, apareceu advogados dos mais caros do país que até hoje não se atrevem a dizer quem está pagando eles. E vem o Valeixo dizer que o Adélio é um maluco que agiu por si só? Por que a PF não avançou nessas buscas? Por que o responsável pela Polícia Federal assinou uma investigação que diz que o Adélio agiu sozinho? Vocês não acham isso estranho? Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo. Você pode enganar todo mundo por algum tempo. Mas você jamais vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Tem um link de uma matéria do Antagonista em que o presidente diz o seguinte, mais um motivo para troca. Olhando pelo link, PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Que investigação é essa que a PF estava fazendo? É um inquérito inconstitucional das fake news ali gerenciado, dirigido pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eles estão investigando? Fake news. Segundo eles, fake news e ataques aos ministros. Mas eles nunca dizem qual fake news e qual ataque. Porque imagina, você é alvo de uma crítica. Aí você tem a caneta na mão para ser o juiz, para ser o investigador e para ser o censor. Isso é seríssimo. Isso é coisa de Stasi, de Estado policial, né? De justiça e policial, justiça que está perseguindo oponentes políticos. E é isso que nós estamos vendo. Então, o presidente ir até o ministro Sérgio Moro e demonstrar insatisfação com isso, né? E a Polícia Federal aceitar seguir investigações que são claramente inconstitucionais, são ilegais, é algo muito sério. E aí eu não consigo entender como neste momento o ministro Sérgio Moro ele se coloca em defesa da própria investigação, é o que ficou parecendo, né? Talvez eu tenha entendido errado, da própria investigação ilegal do STF, que está impedindo que a própria Lava Jato vá adiante. Então como é que nós podemos entender isso? Eu particularmente não consigo. Mudou alguma coisa? O inquérito agora passou a ser constitucional? Agora o inquérito mudou o alvo, então a ferramenta tá boa. O problema antes estava na metralhadora. Não, essa metralhadora não pode ser usada na guerra porque ela não é permitida. Tipo bomba atômica. Bomba atômica não pode ser usada na guerra, né? Bomba atômica não. Tá lá o tratado internacional. Ah não, agora vai usar bomba atômica contra alguém que a gente não gosta? Aí pode, tá ok. É isso que eles estão fazendo. No início, quando era contra a Cruzoé,
Moro ficou indignadinho, né? Andolfo Rodrigues ficou indignadinho, todo mundo ficou indignado. Nós aqui falamos, isso é um absurdo, isso é um atentado contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa. Aí mudou o alvo. Aí agora é crime. Tá investigando crime lá de fake news. Esse é o cara, esse era o plano. O Sérgio Moro, ele queria manter essa investigação ilegal, né, usando a Polícia Federal, a investigação ilegal do STF, e ele usando a Polícia Federal para poder colocar para frente esse inquérito da fake news. E dessa forma, ele faria um agrado para o STF para conseguir a sua vaga e ser bem aceito pelos pares e defendido por alguns dentro do Supremo. Ou seja, o Moro chegou e colocou os amigos dele, que vieram de Curitiba, na liderança de todas as forças policiais do Brasil. O Bolsonaro não conseguia resultado de nenhuma investigação. Marielle nunca resolveu, Adélio nunca resolveu, a morte do policial, do miliciano, que morreu lá na Bahia, nunca resolveu. Nenhuma situação policial se resolvia. A investigação em cima do Carlos Bolsonaro, do Flávio, do Renan, nada se resolvia. E aí o Jair foi vendo que, poxa, do jeito que tá, a gente não vai sair do lugar. Do jeito que tá, eu não vou conseguir fazer nada. No entanto, você precisa sim escolher o lado que você vai ficar. Mas não estou falando para você escolher entre Moro ou Bolsonaro. Essa opção no momento não existe. Moro saiu do governo, provavelmente ele será candidato à presidência, mas só em 2022. Na política, o que existe hoje é ou você continua apoiando o governo Bolsonaro, ou você se junta às vozes da oposição. Para nós, cidadãos comuns, principais prejudicados quando são travados embates dentro das estruturas de poder, existem apenas essas duas opções práticas: ser oposição ou continuar apoiando o governo. E aí, qual que é a sua opção? Né? Você vai entrar no jogo da mídia ou você vai continuar fora desse jogo da mídia e vai seguir lutando pelo Brasil? De que lado você vai estar? Você vai estar com Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, MBL, Vem Pra Rua? Com quem você vai estar? Ou você vai estar do lado daqueles que são realmente conservadores, né? Que estão aí lutando por pautas anti-ideologia de gênero, né? Contra a ideologia de gênero, contra, né, toda essa palhaçada que veio acontecendo, essas pautas progressistas. Aí depende do que você quer, né? Realmente. Quem faz oposição hoje no Brasil, em geral, é a mídia, né? Uma boa parte da mídia que faz oposição. Só que a mídia é meio ingênua, não sei se é porque é muito jovem, estão criticando o presidente, imaginem de quê? Que ele nomeou gente muito próxima a ele, gente da confiança dele, gente de casa. Né? Essa é a crítica, é incrível. Né? De certo, queriam que nomeasse alguém distante, que o presidente não conhece, no qual não tenha confiança. Né? É uma coisa tão óbvia, né? Principalmente depois disso que aconteceu entre o presidente e o ministro da Justiça. Né? E é claro, a gente vai lembrar que quando votamos no presidente Bolsonaro, os 57 milhões de pessoas que votaram nele, o ministro Sérgio Moro não estava... A gente não votou no Bolsonaro por causa do ministro Moro, né? Foi um acréscimo muito importante. Tem a biografia dele lá, né? Tem todo o trabalho que não é impossível de você ignorar, mas quem foi eleito foi o presidente, o ministro chegou depois, ao contrário do Guedes, né, que veio junto ali na campanha, mas o Moro ele chegou depois, né? Parece que isso fica meio diluído no meio da confusão midiática aí. Quando o Moro se encontrou com o Bolsonaro lá no aeroporto, né, o Bolsonaro se encontrou com o Moro no aeroporto, o Moro ignorou o presidente. E uma semana depois o Moro entrou em contato, ligou para o presidente e falou com ele. E hoje, quando o Bolsonaro fez a coletiva, ontem, né, quando o Bolsonaro fez a coletiva, ele deixou muito claro que hoje ele olha para trás e ele entende que a autenticidade do Moro, a honestidade do Moro, ela não foi demonstrada
No momento em que o Moro, uma semana depois, pegou o telefone e ligou para o Jair. Pô, Jair, aquele dia eu te vi no aeroporto, desculpa, eu não te reconheci e tal, mas quero pedir desculpas e tal. Não foi nesse momento que o Moro foi honesto, né? Assim, autêntico, que ele foi ele mesmo. O Moro foi autêntico lá no aeroporto. Quando o Bolsonaro passou por ele, ele viu o Bolsonaro, né? Olhou para o Bolsonaro, mas não deu a mínima, né? Só cumprimentou. O Bolsonaro prestou continência para ele e ele só foi embora, né? Então hoje o Bolsonaro vê muito claro que a honestidade do Moro foi expressa lá no aeroporto, porque o Moro realmente não gosta do Bolsonaro. Isso todos nós sabemos, né, que ele é um desarmamentista e, enfim, ele nunca evoluiu a questão da facilitação da vida dos CACs, né, caçadores, colecionadores e atiradores. Ele nunca evoluiu. E tanto que os decretos que vinham do governo com sérios problemas, que inclusive o Benê Barbosa sempre foi o nosso farol para nos avisar dessas questões, né, sempre reclamou dos decretos que o Moro fazia em relação ao porte, posse e liberação de comércio de armas. Há poucos dias atrás eu questionei no Twitter sobre a absurda ausência do ministro Moro em se manifestar contra os abusos cometidos pela polícia a mando dos governadores. Engraçado que teve gente me chamando no WhatsApp para me passar pito sobre essa cobrança. E a minha resposta foi: se eu não puder cobrar do meu ministro da Justiça e Segurança Pública que se manifeste sobre essas cenas horríveis, eu vou cobrar de quem? Pois é. E ainda assim, diante desses abusos, o ministro permaneceu em silêncio. Mas aprovou a compra de milhares de tablets para que os presidiários mantivessem contato com suas famílias durante a pandemia. Também não vimos ele se movimentar, né, com afinco para se contrapor aos juízes que determinaram a soltura de milhares de presos. E nos primeiros meses de governo, sendo ele anti-armamento civil, contribuiu para desidratar o decreto de armas do presidente, sabendo que essa era uma das suas principais plataformas de campanha. Depois, Moro deu um cargo no seu ministério para Ilona Zabó, uma ativista pró-aborto, pró-ideologia de gênero e favorável a tudo que o presidente sempre combateu. Na sequência, tirou ela do cargo por conta de pressão popular, mas depois nomeou Gisele, a nora de Miriam Leitão, como assessora de comunicação de sua pasta. E um belo dia resolveu chamar Leandro Carnal, um ferrenho crítico do governo, para palestrar dentro do ministério. Eu não posso aqui vacilar, deixar de lado os meus princípios, os meus valores, a minha posição. Eu defendo ideias conservadoras. Eu não defendo mitos, heróis, reis, lendas, nada disso, homens. Eu defendo ideias. Você acha que o Moro tem ideias conservadoras? Não tem. Liberais? Não tem. Se você realmente é um conservador, de que lado você vai ficar? Vai apoiar o presidente ou se juntará à oposição? A oposição neste momento está pedindo sua renúncia ou seu impeachment. Mas se Bolsonaro renunciar, o país ficará com o Mourão. Você confia no general de pantufas? E se o Bolsonaro for empichado, tem o risco do Brasil cair nas mãos do Botafogo. Agora está na sua mão. Você vai deixar que o presidente Bolsonaro seja entregue dessa maneira inconstitucional, rasgando a lei, inventando fake news como crime, inventando gabinete de ódio, inventando interferência na Polícia Federal? Você vai deixar que o Bolsonaro seja entregue sem nunca saber quem foi que mandou matar o presidente Bolsonaro? Essa resposta só você pode dar. Eu acredito até que agora é o momento de mostrar pro sistema, não estou falando pro Moro, tá? Pro sistema, que nós estamos fechados com o presidente Bolsonaro. Nada do que eles fizer, eles vão mudar nossa cabeça. Salvo se o presidente Bolsonaro for um canalha. Coisa que eu acho muito difícil disso acontecer. Esse é o momento da gente mostrar ao presidente Bolsonaro. Estamos fechados, cara. E nós vamos juntos até o fim. O Brasil não é definitivamente para amadores, meus irmãos. E ontem à tarde o povo encheu a esplanada dos ministérios, né? Foi para lá, a maior parte de carro, para mostrar para o Congresso e para o Supremo: olha, o povo está aqui na rua, né? A favor.
do presidente. Pois é, meus amigos, vivendo e aprendendo. É vida que segue, é governo que segue. Aos que ainda acham que será fácil derrubar esse governo, eu só digo uma coisa: tenta a sorte. Deus abençoe vocês. Um abraço. Valeu.